o que ocorre muitas vezes é que, como é um transtorno que vem muito, muito cedo, esses pais eles não conseguem ter muita noção ainda quando a criança ainda, por exemplo, está lá nos seus meses, né, um aninho de idade, um aninho e meio. É muito, muito raro se perceber o transtorno nesse período, nessa fase, né? Vamos dar um exemplo. A criança tem 3 anos, os pais divorciaram, né? E de alguma forma aquele divórcio, aquela família disfuncional, aquele problema todo, né, gerou na criança, por exemplo, a enurese noturna, que é o xixi na cama, né? Que acontece muito. Tem crianças que começam a ter isso depois de um divórcio, de um problema traumático ali numa família disfuncional. Mas eu diria que esse responsável, esse cuidador, essa mãe, esse pai, ele deveria estar sempre muito atento a essa criança, porque eu digo por mim, eu sou filha de pais divorciados, mas antes desse divórcio acontecer, eu poderia dizer para você que a minha família era uma família harmoniosa. Eu nunca percebi brigas em casa, né? Os meus pais eram discretos até para brigar, gente, né? Então, assim, eu não tinha briga dentro de casa, não tinha ninguém socando ninguém, xingando ninguém. Muito pelo contrário, eu tive uma infância muito feliz, né? Antes desse processo de divórcio, a minha infância era uma infância perfeita, vamos dizer assim. Mas, né, eu já apresentava muitos sintomas do TDAH nessa época. Mesmo nessa infância, com um lar, não faltava comida, tinha escola, tinha primos, tinha amigos, fazia coisas de criança, né? E a minha infância, acho que foi, a nossa infância foi uma das melhores que tiveram, né? Que a gente brincava muito, né? É assim, uma coisa fantástica. Mas ali naquela época, eu já, por exemplo, já tinha uma mente que não parava, nem para dormir, né? Eu tinha um problema para dormir. Na hora de dormir, eu só conseguia dormir se eu ficasse me sacudindo na cama, como se eu estivesse me minando até conseguir dormir, né? Já apresentava enurese noturna aí, né? Em situações de extrema ansiedade, onde eu ficava muito situações de muita expectativa, que eu estava querendo muito que algo acontecesse, eu não segurava o xixi, fazia xixi, né? Ou situações de muita ansiedade também, não tinha esse controle de esfíncter para xixi. Então, muitas situações aconteciam, mesmo situações muito alegres, momentos muito felizes, eu tinha reações muito diferentes para uma criança naquele ambiente, naquela situação. Então, acredito que o pai, o cuidador, deve observar isso. Aí é que vem a questão do normal e do não normal, né? Porque uma criança normal, num ambiente desse, de repente não seria tão ansiosa, estaria mais tranquila, com um cérebro neurotípico, né? Ela estaria numa situação muito comum a qualquer outra criança. Mas uma criança com transtorno, ela vai apresentar esses pormenores que muitas vezes passa desapercebido pelos pais, né? E aí ali já começa a se perceber esse transtorno, né? Então, a hiperatividade mental, por exemplo, ela já existe, né? Então essa criança não tem sossego para dormir, né? Acorda muitas vezes durante a noite, ou dorme tarde e acorda muito cedo, né? Uma criança que ela tem ideias e necessidades de coisas muito variadas ao longo do dia, né? Tudo interessa, mas ao mesmo tempo muita coisa não interessa mais, sabe? Então são muitas coisinhas que um cuidador, um pai, uma mãe atento à sua criança vai começar a perceber que tem algo diferente ali, né? Então, assim, a separação, o divórcio, ou qualquer coisa de uma família disfuncional vai sim afetar a criança. Mas sempre tem um antes, né? Sempre tem uma fase em que a criança ela não se percebe, parece que ela não se percebe num ambiente estressor, vamos dizer assim, né? Ela é só criança. E aí, ela mesmo assim, ela vai apresentar esses pormenores do transtorno.